Olá, pessoal! Na aula de hoje nós falaremos sobre a divisão no ensino fundamental. Nós já falamos sobre a adição, sobre a subtração, sobre a multiplicação e agora, finalmente, nós falaremos sobre a divisão, tá? A divisão consiste em separar um grupo total em dois ou mais grupos iguais, sem a contagem. No dia a dia, nós fazemos divisões, tá? Só que com um sentido diferente deste. É comum, então, uma criança dividir balas e brinquedos com os amiguinhos, mas não necessariamente em partes iguais. Então, nós vamos trabalhar com as crianças, com a divisão aí em partes iguais, tá? Só que a divisão, né, a palavra dividir, na verdade, ela pode ser empregada com muitos sentidos diferentes. Vou falar aqui para vocês alguns. Olha, as rodovias dividiram a reserva florestal. Nessa frase, o verbo dividir, ele é empregado no sentido de separar em diversas partes, né? Uma outra frase aqui, olha. A escolha do artilheiro dividiu a torcida. Aqui, dividir tem o sentido de o quê? Ó, a escolha do artilheiro dividiu a torcida. Aqui a gente tem a palavra dividir, tem o sentido de criar, estabelecer diferentes opiniões, né? Uma outro exemplo aqui, ó. O Rio São Francisco divide vários estados. Nessa frase, dividir significa demarcar, estabelecer um limite, né, entre um estado e outro. É preciso a gente deixar claro, então, né, que a palavra dividir tem vários significados, mas na matemática, que é o que nos interessa aqui, é o que nos importa, dividir significa separar em partes iguais, tá? Então, separar um grupo total em dois ou mais grupos iguais, tá lá, tá? E daí eu coloquei no primeiro slide que muitas vezes no dia a dia essa divisão ela não é possível, tá? Ou seja, em grupos iguais, idênticos, né? E não sobrar nada, não é possível. Vamos lá. Um exemplo aí, olha. Tenho que dividir 9 bolas de futebol entre 4 crianças. Tem como eu dividir em partes iguais 9 bolas de futebol? Não tem, né? Então, o máximo que vamos conseguir é dar 2 bolas para cada criança e vai sobrar uma bola. Então, às vezes, é impossível a gente fracionar aquilo que se divide, tá? Mas muitas outras vezes é possível sim. Daí eu trago aqui um exemplo das barras de chocolate. Então, nós temos 5 barras de chocolate para dividir entre 4 pessoas. Desse modo, vamos lá. Então, cada pessoa vai receber uma bala de chocolate. Olha, já coloquei no slide para vocês. E a outra barra, ela pode ser dividida em 4 partes iguais. Então, é possível, sim, a gente fracionar algumas coisas. Outras não, né? Como eu dei para vocês o exemplo da bola. É impossível, né? Vai dar 2 bolas para cada criança. A outra bola não tem como a gente fracionar. Beleza. E daí, eu trago aqui para vocês 2 situações, problemas, que do ponto de vista nosso, elas se resolveriam da mesma forma, mas não para uma criança do ensino fundamental. Vamos lá? O problema 1, olha, suponha que uma criança tenha que distribuir 48 ovos em 6 cestos, de modo que todos os cestos tenham a mesma quantidade de ovos. Quantos ovos ela deverá colocar em cada cesta? Sobrarão ovos. Já no problema 2, a gente tem o que? Suponha que a mesma criança receba a tarefa de guardar 72 ovos em caixas iguais. Cada caixa poderá conter 12 ovos. Quantas caixas serão necessárias? Sobrarão ovos? Vamos analisar essas 2 situações. No problema 1, né, que a criança vai ter que distribuir igualmente 48 ovos em 6 cestos, a criança provavelmente adotará a seguinte estratégia. Ela distribuirá um ovo para cada cesto, 1 a 1, até acabar os ovos, tá? E daí, beleza. Feito isso, ela vai saber o quê? Que existem 8 ovos em cada cesto e que não sobrou ovos.
Beleza. No problema 2, a gente já tem o quê? Que essa criança ela vai receber a tarefa de guardar 72 ovos em caixas iguais e que cada caixa pode compor no máximo 12 ovos. Então essa criança não sabe a quantidade de caixas, né? Então vamos lá. Então provavelmente ela vai lá completar a primeira caixa até dar 12 ovos, depois a segunda, depois a terceira e assim por diante, até terminarem os ovos. Assim ela verá que o quê? Que coube 6 cestos. Então a criança vai desenhar lá uma bolinha, provavelmente, né, até o sexto e vai completar 12. Daí depois ela vai fazer mais 12 e vai ir contando, né? Aqui deu 12, aqui deu 24, aqui deu 36, aqui deu 48, aqui deu 70, né? Aqui, 48, 60, depois 72, tá? Então, nas duas situações, a gente vê que a criança ela utilizou estratégias diferentes. Enquanto que na primeira situação lá, a criança, a gente pode dividir ali 48 em 6 partes, né? Que essa situação, sim, ela é próxima do sentido matemático da divisão, porque qual que é o sentido da divisão? Repartir, distribuir igualmente, né? Então, 48 dividido por 6 vai dar 8. Beleza. Já na segunda situação, a gente não sabe em quantas partes iguais a gente deve dividir os 72, mas sim que no máximo a gente vai ter 12 ovos em um cesto. Então a criança pode, resolvendo esse problema, ela vai apresentar, pode ocorrer, né, duas representações que eu trago aí no slide para vocês, tá? Que é no slide 6. Então vamos lá, olha lá. Tem 12 em uma, beleza. Daí ela vai fazer 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. Até chegar no 72. Uma outra forma que a criança pode fazer isso também, né? Aqui a gente viu a adição. Aqui, daí no outro lado tem a subtração. Olha lá, 72 menos 12, 60. 60 menos 12, 48. Até acabar os ovos, né? Então, a criança ela pode fazer esses dois registros, tá? Mas o professor deve explicar que a gente pode fazer sim a divisão nesses casos, tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Aqui, lá até eu coloco no slide 8, tá? Dê 19 palitos para uma criança e peça para que ela divida igualmente entre 3 crianças. Então, a criança tem 19 palitos e ela vai dividir igualmente entre 3 crianças. O que é comum a criança fazer? 9 menos 3, 16. 19 menos 3, 16. 16 menos 3, 19. 13 menos 3, 10. 10 menos 3, 7. 7 menos 3, 4. 4 menos 3, 1. Vai sobrar 1. Então, cada criança recebe 6 palitos e sobra 1 palito. A criança resolve o problema usando subtrações sucessivas. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque a gente vai falar que a divisão a gente pode fazer ao abreviar essas subtrações sucessivas, tá, pessoal? Por isso que eu trago esse exemplo, que vocês podem trabalhar outros exemplos para a criança a partir disso, tá? E daí a gente pode sugerir o registro dos resultados utilizando o esquema da subtração, que olha lá, número de palitos, né? Na chave o número de crianças, e ali a gente coloca os números que sobraram, e do outro lado o número, embaixo da chave, o número de crianças o número de palitos que cada criança recebeu, tá? Então, a gente trabalhando aí, tá? Pelo processo de subtrações sucessivas, vai ficar fácil a criança entender como que é feita uma divisão e também ela vai compreender que o resto de uma divisão nunca pode ser igual ou maior que o divisor, porque, caso contrário, a gente poderia fazer mais uma subtração, ou seja, a gente poderia dividir novamente, tá? Usando o material dourado. Trago no slide 10. Gente, é impossível no ensino fundamental não ter material dourado, tá? Tem que trabalhar. E eu não sei, sabe? Mas a gente ainda encontra escolas em que os professores não têm material dourado no ensino fundamental. Até porque
eles não têm porque eles não sabem utilizar, tá? Então, eu trago aqui para vocês mais uma possibilidade de trabalhar com material dourado, utilizando os conceitos, aí trabalhando os conceitos de divisão, tá? Daí eu tenho uma divisão ali, ó, 369 dividido por 3. Como que a gente representa isso no material dourado? A gente vai ter 3 placas de 100, né, que vai dar 300, 6 placas, ou 6 barras, né, de dezenas, então 6 vai dar 60, e 3 unidades ali, né, 3 quadradinhos, 3 não, 9, compondo as 9 unidades, né? Então, como que eu vou dividir isso? Isso vai dar uma divisão exata, isso é fácil. Então, você dá essa quantidade para as crianças e pede para elas dividirem em 3. É fácil, cada criança vai ficar com uma plaquinha de 100, né? Depois as dezenas lá, 6, cada uma vai ficar com 2. E as 9 unidades, cada uma vai ficar com 3. Então, a gente vai ter o número ali, né? 123. É fácil essa divisão. E, mas, professor, é tão óbvio, eu preciso trabalhar isso com a minha criança? Precisa, gente, precisa. E pode passar vários exercícios parecidos com esse, tá? A próxima, nós vamos realizar uma divisão, utilizando novamente o material dourado, só que essa divisão não vai dar o resultado perfeito, né? Não vai ser lá o que a gente fala de os conjuntos discretos, vai ser um conjunto contínuo, porque vai sobrar, tá? Então, vamos lá. Então, 469, a gente tem lá, é o slide 11, tá, pessoal? Então, a gente tem lá 4 placas de 100, né? A gente vai ter 6 barras de dezena, né? Ou seja, e a gente vai ter lá os 9 quadradinhos que representam as unidades. Como que eu vou fazer isso? A gente sempre começa pelo número maior, né? Então, a gente trabalhando com material dourado, a gente já explica isso para a criança também. Então, vamos lá, a gente começa pela casa das centenas. Eu tenho 4, eu vou conseguir dar quantas para cada criança? Uma para cada, uma placa para cada, e ainda vai sobrar uma. Como sobrou uma, o que eu vou fazer com essa? Eu vou transformá-la em dezena, muito bem. A centena eu vou transformar em dezena. Então, se eu tinha 6 placas, agora eu vou ter 6 barras, desculpa. Eu vou ter quantas agora? Eu vou ter 16. Bom, 16 barras dividido por 3 crianças vai dar quantas? Vai dar 5 para cada e ainda vai sobrar uma. Bom, sobrou uma barra ali, né? Que eu vou fazer o que com ela? Eu vou transformá-la em unidade. Então, se eu tinha 9 unidades, juntei aqui, né, com essas 10 unidades que sobrou, né, que era uma dezena, então vai ficar 19. Bom, eu tenho 19 cubinhos. Esses 19 cubinhos dividido por 3 vai dar quantos para cada? Vai dar 6 cubinhos para cada e vai sobrar 1. Então, eu trabalhando com material dourado, eu consigo fazer a criança compreender esse processo, tá? De divisão das centenas. A centena daí sobrou, eu vou transformá-la em dezena. E sobrou dezena, eu vou transformá-la em unidade para eu conseguir dividir, tá? Então, gente, é a partir do concreto. Isso é muito bacana. Tem que trabalhar com material concreto, sim, tá? E claro, né? Eu tenho que passar uma atividade para vocês. Valendo um ponto, vocês pesquisarão um jogo ou uma atividade prática que pode ser realizada para que a criança aprenda ou utilize conceitos de divisão, tá? Essa atividade vale um ponto. O que tem que ter na atividade que vocês vão postar aqui no Classroom? Foto do jogo, nome do jogo, objetivo do jogo e como se joga, ou seja, como que o jogo funciona, tá bom?